Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, você já me conhece do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Nós estamos aqui com a apresentação de uma série de profissionais, de professores, autores dos capítulos dos livros que vamos oferecer a partir de setembro do segundo semestre de 2026, na comemoração dos 30 anos do Impassex. Estamos, assim, há 30 anos lidando com questões de sexualidade num consultório de psicologia, promovendo cursos de pós-graduação, participando de eventos, montando eventos, congressos, cursos. E vários profissionais passaram junto conosco por uma série de razões. Aqui eu tenho do meu lado, para apresentar para vocês, Marcos Ribeiro. Marcos Ribeiro é um psicólogo que tem uma longa carreira em questões de educação sexual, mas nós vamos pedir para ele contar quem é ele, o que ele tem feito profissionalmente nos últimos. Marcos, nós nos encontramos a primeira vez em 1987 num evento para discussão de ética profissional em questões de sexualidade, aqui em São Paulo. Se eu não me engano, na Faculdade São Marcos. E isso onde eu era professor. Exatamente. Então, assim, meu amigo, conta pra gente aí. Eu saio e deixo você contando para que a gente possa ver você maior e melhor. Primeiro que é um prazer grande estar aqui conversando com vocês, né, nesta comemoração de 30 anos do Impassex, que é uma instituição séria, importante, com trabalhos muito relevantes para a sociedade, principalmente São Paulo. Eu digo São Paulo porque é onde é a sede. Como o Oswaldo falou, nós nos encontramos há algumas décadas para discutir esse tema que é a sexualidade e alguns aspectos, como a questão ética, e foi com isso que a gente começou a ter essa amizade longa, e também estabelecemos algumas relações profissionais muito importantes. Eu tenho uma formação em psicologia e uma formação em pedagogia. Então, mas o meu trabalho, né, eu me intitulo, digamos assim, como educador que trabalha com educação sexual. Então, educação sexual sempre foi a minha prática profissional, a minha prática pedagógica, por acreditar que é fundamental um trabalho de educação sexual para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, menos preconceituosa, uma sociedade que possa trabalhar as questões de direitos humanos, de equidade de gênero e o combate a todo tipo de violência. Ao longo dessa caminhada, e com toda a formação que eu tive e tenho, isso foi ficando cada dia mais claro para mim. Mesmo logo no início da carreira, eu tinha isso com muita clareza da importância da sexualidade na formação, na identidade das pessoas. Então, eu tive essas formações. Depois, eu fui fazer pós-graduação em educação infantil e em sexualidade, e um mestrado na Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, Universidade Estadual Paulista, na área de educação sexual, que inclusive vocês que me veem, é a única instituição do país que tem um mestrado em educação sexual. Então, se alguém tiver interesse, Unesp Araraquara. E, ao longo desse tempo, eu tive andanças assim, muito importantes, né? Como a publicação de alguns livros. Eu tenho hoje mais ou menos 30 livros publicados, todos assim com bastante sucesso, e são livros voltados para crianças, adolescentes, famílias e professores. Então, os livros infantis eles abordam questões de como nascem as crianças, a questão de gênero, a questão do preconceito e da diversidade, como esse, inclusive, acabou de ganhar um prêmio, o Troféu Clarice Lispector, que é o livro Somos Iguais, Mesmo Sendo Diferentes, que fala sobre preconceito e discriminação. Teve um outro que ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras, como o melhor livro do ano, que é o Menino Brinca de Boneca, que fala de gênero. E eu posso dizer para vocês que foi o primeiro livro sobre gênero para crianças. Ele saiu em 1990. Então, para vocês verem que a caminhada ela é longa. E aí, publicação de artigos científicos, revistas pedagógicas e revistas chamadas de magazine, publicações de grande alcance do público. Já tive algumas inserções com consultorias internacionais, atualmente Unesco, mas anteriormente a Johns Hopkins University, uma oficina de educação em sexualidade em Cuba, durante um congresso
de sexualidade em Cuba, e atualmente eu sou professor de uma pós-graduação em Educação e Sexualidade para Crianças e Adolescentes em Portugal, em Lisboa, Portugal. Então, assim, todo esse caminho faz com que a gente entenda que é fundamental a gente trabalhar esse tema, primeiro enquanto formação. E aí eu já começo a falar um pouco do meu artigo para esta publicação, com mais de 100 pessoas. Isso é muito rico, que a gente vai ter uma multiplicidade de olhares, a gente vai ter uma diversidade aí cultural para falar da sexualidade. Então, quando eu falo da formação, esse é o primeiro, é a entrada no texto, digamos assim. O meu artigo, escrito em coautoria com a professora doutora Maria Fernanda Celi de Oliveira, ele traz a questão da educação sexual e das concepções pedagógicas, das políticas públicas e das normativas. Por que é importante essas normativas legais? Porque muitas vezes o professor tem uma dificuldade de trabalhar o tema por acreditar que ele não vai poder abordar o assunto, porque os pais vão ficar em cima, vão ficar negando, porque pode ter qualquer dificuldade que impossibilite esse trabalho. Então, essas normativas legais elas são importantes para que a gente possa dar esse aval para o professor. Então, o trabalho começa com a importância dessa educação sexual, como eu falei. Depois a gente fala dessa formação docente, uma formação que não se paute apenas nos aspectos biológicos, mas sim nos aspectos sociais e psicológicos. Ô, João, dá para parar? Eu vou começar a falar especificamente da proposta, que é a proposta do artigo. Primeiro, assim, esse artigo, esse capítulo desse livro, digamos assim, Educação Sexual, Concepções Pedagógicas, Políticas Públicas e Normativas Legais. Foi escrito em coautoria com a professora doutora Maria Fernanda Celi de Oliveira. Então, primeiro a gente começa a falar do impacto e da importância da educação sexual, né, enquanto como ela contribui para o desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo e social de crianças e adolescentes. Mas, para isso, e aí esse é um foco muito importante do nosso trabalho, é a formação docente. Então, a formação desse professor, que não seja uma formação, como a gente tinha no passado, uma formação apenas higienista, como era conhecida a educação sexual lá na década de 30, ou mesmo na década de 70. Então, que a gente tenha uma abordagem que fale dos aspectos biológicos, sim, são importantes, mas psicológicos, culturais, históricos. A gente fala de políticas públicas e, como eu disse, da equidade de gênero. Então, todas essas questões elas precisam estar numa formação. E é isso que a gente traz no trabalho. A gente fala de uma educação sexual ampla, né, uma educação sexual que possa trazer esse olhar cultural histórico e também de políticas públicas. A gente vai falar também de proposta pedagógica. Aí a gente fala da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é, vamos dizer assim, a lei, né, curricular para o Brasil todo, escolas públicas e privadas. Só que a BNCC ela não traz a questão da sexualidade como um tópico importante. Então, a gente pode recorrer aos parâmetros curriculares nacionais. Inclusive, eu fui um dos pareceristas dos PCNs, do Ministério da Educação, que não tem peso de lei, mas é um documento oficial, porque é do Ministério da Educação. E aí traz um debate muito importante sobre as questões de gênero, sobre a prevenção às ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, antes DSTs, doenças. Então, vejam só, a gente primeiro fala da educação sexual, depois da formação docente, dessa educação que não seja só uma educação biológica, a proposta pedagógica, e aí a gente conclui com essas leis, né, com essas normativas legais, que são documentos que o Brasil assinou, então o Brasil é signatário em documentos
propostos pela ONU, documentos, a gente tem como a Constituição, que fala do direito da educação, como a gente fala do ECA, com o direito à educação. E aí, quando a gente pensa em educação, a gente pensa na sexualidade, porque não é possível uma educação integral e de qualidade sem que passe pela sexualidade, que é a nossa formação identitária. Então, são essas questões que a gente debate nesse capítulo e que eu acho que vocês vão ter uma boa fundamentação, inclusive teórica, para ou desenvolver um trabalho na área ou rever prática pedagógica ou refletir sobre o que outras pessoas estão pensando e aí crescer mais enquanto um profissional da área de educação sexual. Excelente, Marcos. Muito obrigado por estar participando aqui conosco. E logo teremos notícias, novidades sobre como os livros vão estar sendo apresentados. Nós devemos apresentar o primeiro livro num congresso latino-americano de psicologia comportamental, que vai acontecer junto da Associação Brasileira de Ciências Comportamentais, em Belo Horizonte, de 2 a 5 de setembro. Já estaremos lá com um dos livros. Os outros livros vão aparecer em mais alguns eventos. Nós planejamos ter todos os livros prontos até final de novembro, quando nós teremos um evento, um encontro de psicologia comportamental em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, para juntar profissionais dos 3 países. Talvez mais que 3. Obrigado, Marcos. Nos vemos muito pronto. Até mais. Um abraço, muito obrigado.